paranaense da cidade de Paranavaí, filho de Eusvaldo Gambetta, em memória. Inês, sua mãe. Uma irmã, Márcia, casado com Giana Deise Rosa. 3 filhos, Beatriz, Pedro, um anjo, e Manuela. Cursou medicina na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. A residência médica e cirurgia cardiovascular. Especialista em terapia intensiva, UTI, estimulação cardíaca artificial, marca-passo. Mestrando em ciências da saúde, projeto na área de doação de órgãos. Nosso convidado é o diretor técnico do Hospital Regional Alto Vale, professor do curso de medicina da Unidade, católico, flamenguista, adora corridas de rua, como hobby, colecionador de selos por muitos anos, hoje inativo. Músicas, todas, mas é fã da Legião Urbana. Como prato preferido, bife à milanesa, acompanhado de uma cerveja bem gelada. Admira no ser humano a verdadeira e fiel amizade, mas detesta muito o oportunismo. Chega mais, estimado Dr. Marcelo Vier Gambetta. Então, estimado nosso Marcelo Vier Gambetta, conhecido no meio da nossa saúde aqui do Alto Vale, do Hospital Regional, essa grande referência da saúde que nós temos aí, conhecido como Dr. Gambetta, né? Dr. Marcelo Gambetta, que há muitos anos atrás, quando já estava por aqui medicando em Rio do Sul, também esteve no Na Boca do Povo junto com a equipe da cirurgia cardíaca, com nossos estimados Márcio Paes e o nosso Chibata. Exatamente. Isso deve fazer isso lá pelos anos 2008, 2009, né, Marcelo? Por aí, uns 10 anos para mais. Ah, para mais, com certeza. E a gente vai mudando, né? Eu fiquei um pouquinho mais experiente, você com menos cabelo. faz parte. Faz parte, né? Mas, estimado Marcelo Gambetta, quando tratamos aqui de poder fazer, eu gosto muito de fazer programas de saúde, e evidentemente que esse momento agora aí de vírus, coronavírus, essa coisa toda aí, é uma coisa que todo dia muda muito. Como a gente grava o programa, nós não temos como abordar isso no programa. Não sei, uma outra hora fazer um programa sobre os vírus na história mundial aí, que são tantos, né? A gente sempre se depara com muitas surpresas. Mas nós queríamos tratar e falar alguma coisa sobre a saúde de Rio do Sul, mas principalmente essa grande referência que o nosso hospital regional tem, que é a coleta de órgãos para transplante, tecidos também, evidentemente, que é uma coisa sensacional para a gente conversar. Mas antes de a gente tocar nesse assunto, eu vejo aqui, estimado, que você lá do interior do Paraná fez a Universidade Federal em Curitiba, fez a formação, foi fazer especialização em terapia intensiva, UTI, estimulação cardíaca artificial, que é o famoso marca-passo, que é hoje a sua área cardíaca de cirurgias que você faz. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória, dessa sua história na medicina, vindo lá do interior do Paraná, mas para uma cidade que nem Curitiba, que é uma das mais belas capitais do Brasil, e depois de muitos anos aqui em Rio do Sul, casado aqui, com mulher, filhos por aqui, os amigos por aqui, e fazendo medicina aqui em Rio do Sul. Obrigado por ter vindo. Imagina, eu que agradeço o convite. Na verdade, essas coisas da história, da vida da gente, que a gente nem sabe por que acontecem assim, a gente nem escolhe, né? Nem escolhe, é. Eu terminei a residência em Curitiba e minha perspectiva era para ir para um serviço do interior do Paraná. Num primeiro tempo ficar em Curitiba, depois ir para um serviço de interior do Paraná. O serviço de Curitiba descredenciou e os do Paraná, por outros motivos políticos, digamos assim, aceitaram outros cirurgiões.
E o Dr. Danton, que na época vinha de Curitiba para operar aqui. Que quando começou a cirurgia aqui cardíaca foi com ele, né? Exatamente. Dr. Danton, bem Ele isso era o mesmo. meu preceptor da residência e um dia ele me chamou dizendo que precisava de alguém para vir para Rio do Sul. Eu não conhecia Rio do Sul, tinha passado algumas vezes aqui na BR, trafegando aí entre interior e litoral, e vim conhecer o serviço. Vim meio desanimado, porque eu estava ficando ainda mais longe da minha família, que morava bem no noroeste do Paraná. E vim triste, não queria vir para cá. Mas cheguei aqui, fui muito bem acolhido, né? Fiquei surpreso em como o povo daqui era muito acolhedor. E a distância ainda me incomodava. Tentei outras alternativas, não deu. Tentei uma outra alternativa mais para o sul ainda, fui para Criciúma. Você chegou a trabalhar em Criciúma? Não, eu capotei o carro. Aqui na viagem capotei? Eu fui lá conhecer e quando eu estava voltando eu capotei o carro e eu achei que aquilo era uma mensagem que era para eu ficar por aqui. E aí acabei ficando. Ficasse em Rio do Sul? Aí conheci a Giana através de um amigo que depois virou meu cunhado, que é o Cleiton. E fui ficando, construí família e hoje não tenho a menor intenção de ir embora de Rio do Sul. Aqui é a minha casa. É a minha casa. Eu sempre tenho uma figura que é muito conhecida, eu gosto de citar sempre, que é o ex-comunicador da Rádio Mirador, que hoje já não atua mais como profissional, mas é o Lourival Guardo, foi a maior audiência da nossa Rádio Mirador e enfim, daqui do Alto Vale do Itajaí, sem sombra de dúvida. Ele sempre dizia, eu também não sou daqui, ele dizia assim. Mas me considero muito rio-sulense. Sou lá de São Francisco do Sul, lá de São Chico. Mas Rio do Sul é um cantinho do céu. É verdade. É mais ou menos isso, É estimado? bom, é muito bom. Morei em Curitiba há 11 anos, foi muito bom a experiência de morar em Curitiba. Mas hoje pensando em filho pequeno, em tranquilidade, enfim... Acho que é uma cidade que entrega tudo que a gente precisa, né, em serviços. O que não tem aqui é muito próximo. E, de fato, tem essa questão do acolhimento da população em relação a nós que viemos de fora, que nos faz sentirmos rio-sulenses, de fato. E que supera todas as intempéries, vamos dizer assim, de cheias, de muita chuva, de enchentes, e até da famigerada 470, que quando precisa sair a gente sabe da dificuldade que é. Mesmo com isso, com esses problemas todos que a gente tem, ainda isso aqui é um local, um cantinho muito diferenciado, né? Com certeza. Bons serviços, uma saúde diferenciada. Pois eu ia perguntar sobre a nossa saúde, que é o nosso hospital, que é realmente uma referência muito importante. Exato. É um SUS diferenciado, né? A gente, claro, agora a gente está passando por essas intempéries aí, né, relacionadas ao corona, que tu citou, mas a gente não tem internação de corredor, a gente, quando tem filas, são filas irrisórias perto do que a gente vê em grandes centros, como Joinville, Florianópolis, outras capitais do país, né? Então, é bom trabalhar aqui porque a gente faz, de fato, uma saúde de qualidade, uma saúde diferenciada. Com um hospital diferenciado também e administrações muito boas, né? Que com todos os problemas que o hospital já passou, a gente sabe que teve muitos momentos de crises financeiras, porque os políticos vêm, a gente sabe como é que é, fazem promessas de mandar os dinheiros, convênio, aquela coisa toda, mas nem sempre chega. Nem sempre chega. Aí a gente sabe as dificuldades que o Hospital Samaria não é diferente. Sim. Então a gente sabe dessas dificuldades todas. Mas quando tem boa gestão, a coisa acaba superando esses desvios que a política, esses nós que a política às vezes dá nos administradores, principalmente na área da saúde, né, estimado? Exatamente, porque apesar de todas essas dificuldades, né, que atender no SUS nos apresenta no dia a dia, né, até porque é um sistema que atualmente está subfinanciado, a gente consegue, ainda tendo esse modelo de hospital, que é um hospital que atende SUS, atende convênio, atende particular, tem uma gestão diferenciada, e isso propicia que aquilo que de repente gera, é um hospital sem fins lucrativos, ou seja, aquilo que de repente teria de lucro no privado e no convênio acaba cobrindo o que fica de déficit do SUS e as coisas vão se equilibrando e inclusive com a gente conseguindo fazer alguma coisa de investimento em novos equipamentos, uma hemodinâmica nova, uma UTI de 20 leitos. A oncologia que veio aí, né? Oncologia que veio, né? Tirando muita gente que gravemente enferma das estradas, né? Ou seja, pessoas que estão ali fazendo químio, fazendo tratamentos que são tratamentos agressivos e que deixam de ter que pegar a estrada para ir a Blumenau, e a Lages, e a Florianópolis, ou seja, Os próprios centros de imagens também, a gente evoluiu muito, né?
são poucos os exames que a gente tem que sair para fora, né, para fazer. Então, tanto na rede vinculada aos serviços do hospital como na rede privada, Rio do Sul está bem abastecido de serviços de imagem também. E você é o diretor técnico, né? Eu estou nessa enrascada aí, mas eu gosto. É uma pergunta importante fazer, sabe por quê? Porque quem está em casa, o que faz um diretor técnico no hospital? E você está nessa função há muito tempo. O diretor técnico é o chato da história. É o chato da história. É o que recebe muito bombardeio, é isso? É porque, na verdade, cabe a nós a direção técnica, né? Quem assume a direção técnica é um cargo, digamos assim, de cobrança de cumprimento de normas sanitárias, de normas conselhais, ou seja, o que o Conselho de Medicina determina, os demais conselhos profissionais também. E acaba que as reclamações em relação a isso acabam sempre tendo o diretor técnico como um caminho a ser ouvido, digamos assim. Então, dá trabalho, mas é um cargo que eu gosto, que eu me sinto realizado fazendo isso, buscando uma melhoria de um serviço, por mais que às vezes a gente seja visto como alguém mais rude, vamos dizer assim, né? Ou mais agressivo. Porque, claro, enfim. Se é a área técnica do hospital, ela tem que ser muito bem dirigida, comandada, né? E tem muita norma, né? Muita norma sanitária, muita norma de ministério. Algumas parecem ser bem sensatas, outras não são tão sensatas, mas são as normas vigentes. Então, não cabe a mim dizer se eu gosto ou não. E esse policiamento quem faz é o Ministério da Saúde? Ministério Ou da Saúde. a própria Organização Mundial de Saúde? Não, de um modo geral, Ministério, Vigilância Sanitária. Vigilância Sanitária. Vigilância Sanitária nas suas várias esferas, mas relacionado ao nosso hospital, principalmente a Vigilância Estadual. Própria Secretaria de Saúde, porque somos uma gestão plena, Sem então dúvida, a gente né? acaba Claro. respondendo à Secretaria de Saúde, né, municipal, e à estadual também. Então, de um modo geral, órgãos governamentais internos, nacionais, né? Uma coisa, estimado, eu conversava aqui, não sei, agora uns 60 dias atrás, sei lá, alguma coisa assim, com o novo presidente, que assumiu em janeiro, da FUSAV, Osmar Petras. Uhum. E a gente comentava aqui, né, esse bom momento que o nosso hospital vive. Ele vive um bom momento. E isso a gente também tem que parabenizar as gestões, né? Que é uma coisa importante. O gestor são pessoas voluntárias que estão lá. Exato. O assessor do administrador, o alemão, o Hildebrand, que é um figuraço que eu tenho que trazer aqui na boca do povo, porque é uma figura muito amável, né? Que é um conhecedor da saúde, porque trabalhou já muitos anos em outras regiões, Blumenau, Joinville, enfim, tem um conhecimento extraordinário e que depois da vinda dele, já está há muitos anos, realmente a coisa tomou um rumo muito positivo, né? Mas eu sempre faço questão de destacar o seguinte: todos nós queremos a saúde sendo atendida na hora, a gente vai lá e reclama às vezes do pronto-socorro que demora um pouco, ou demora às vezes um pouco mais, muito mais. Mas a verdade é que o hospital trabalha 365 dias por ano, 24 horas por dia. Exatamente. O pronto-socorro ainda é o nosso... É o gargalo da coisa, assim? É porque a demanda é muito grande, né? Mesmo que com a abertura da UPA isso tenha reduzido, mas é um número de atendimentos muito grande, né? Então, as queixas que a gente tem em relação ao hospital, na sua grande maioria, são de demora de atendimento no pronto-socorro. Mas as queixas de serviços prestados, elas são muito poucas. Ou seja, depois que o paciente entrou, está dentro da instituição, as reclamações são pouco comuns em relação ao padrão de atendimento. Daí, né? Exato. Porque quando você se depara com toda aquela estrutura, quando vai fazer as visitas, dentro das visitas que é possível serem feitas, realmente você... Eu, quando chego no hospital, eu sempre digo isso aqui. Digo mesmo, de vez em quando vai lá visitar alguém já. E muitas vezes a gente vai lá também para ser consultado e tal, né? Mas eu chego lá com toda sinceridade. Eu me sinto orgulhoso de ser rio-sulense, de ser daqui, de ver essa referência tão grande que é o nosso hospital regional, pela sua beleza, pela gestão, claro que é um local que você está tratando de doentes, pacientes que talvez estão lá numa enfermidade que talvez sem volta. Mas, meu Deus, eu acho uma coisa sensacional quando eu vejo uma estrutura dessa aí, porque o que se depara com as publicações via jornais, imprensa e televisões a nível de Brasil, nós estamos num mundo maravilhoso, no Alto Vale. É um mundo diferenciado ainda. Né? A gente se orgulha disso. Ô, estimado Marcelo, nós vamos ao nosso intervalo, o primeiro, nós temos mais dois blocos depois. Eu vou falar na sequência só um pouquinho sobre essas suas especialidades aqui.
E depois nós já vamos entrar nessa coleta, transplante de órgãos, enfim, a coleta de órgãos, tecido para transplantes, claro. E algumas coisas mais voltadas à saúde, e depois nós ouvimos esse estimado, maravilhoso, amado, encantado, idolatrado, Baby Felizardo. Irá dizer que não existe razão das coisas feitas pelo coração. Quem irá dizer que não existe razão? O Eduardo abriu os olhos, mas ao que se levantar ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um cunhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer e conversaram muito tempo pra tentar se conhecer. Um carinha do cursinho da Eduardo disse: tem uma festa legal, a gente quer se divertir. Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal, não aguento mais birita. E a Mônica riu e quis saber um pouco mais do boyzinho que tentava impressionar. O Eduardo, meio tonto, só pensava em ir pra casa, é quase o dia, vou me ferrar. Eduardo e Mônica. Suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Vai me dominando assim, e você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será nada vai acontecer? Será que é tudo sem vão? Será que vamos conseguir vencer? Ora, Marcelo Gambetta, foi de bater os pelinhos, hein? Tu viu? Os pelinhos batendo palma. Convidado diz que gosta da música e vem a Você música. Você gosta de Legião Urbana, então? Gosto. Eu sou um legionário. Sou um legionário. Tempo de faculdade, certo? É, isso aí. Viu, o Baby começou a cantar, eu vi que começou a cantar baixinho junto. O estimado Dr. Gambetta gosta do estilo, gosta do estilo. Ô, estimado, você fez residência médica em cirurgia cardíaca. Isso. Né? Depois você fez também a terapia intensiva UTI. Você trabalhou muito tempo em UTI também? Eu, na verdade, eu comecei a trabalhar na UTI na residência. Porque, na residência médica? Exato, porque lá na residência onde eu fiz, no Hospital de Clínicas em Curitiba, que é vinculado à Federal do Paraná, nós da cirurgia cardíaca cuidávamos das cirurgias dentro da UTI, ou seja, a gente operava e depois ia para a UTI cuidar do paciente. E aí foi ali o meu primeiro contato com a UTI. Eu vim para Rio do Sul para trabalhar na cirurgia cardíaca e faltava gente para trabalhar na UTI e eu fui fazer plantão. Fui fazer plantão? Ajudar a cobrir até a estrutura. Porque o médico, quando está começando o plantão, é a forma de ganhar ganhar o dinheiro, né? O que aparece, o cara aceita. Né? Aparece. E aí o hospital decidiu aumentar a UTI para 20 leitos e mudou a legislação que teria que ter 2 intensivistas, teria que ter 2 responsáveis técnicos pela UTI. O intensivista é a formação para ficar dentro da UTI? Isso, é o especialista de UTI. É o especialista de UTI. Exato. E aí nós tínhamos já um, que é o Nilson, que está até hoje conosco, e o administrador da época falou assim, ó, tu não quer ir fazer formação nisso aí? Tu não quer fazer uma especialização e depois ir fazer a titulação? Eu falei, olha, não deixa de ser uma boa ideia. E a instituição bancou isso para mim, Eles precisavam do profissional? Essa especialização. E aí eu fui tomando gosto, isso demanda tempo. E aí chegou um ponto que tu fica sobrecarregado. Eu já estava na época na direção clínica,
mais a coordenação da UTI, mais as cirurgias, e aí chegou um ponto que a gente tem que decidir, não dá para abraçar o mundo, né? Então, o Márcio e o Shibata seguiram com as cirurgias de grande porte, eu fiquei com as cirurgias dos implantes de marca-passo e passei a coordenar a UTI cardíaca, e aí depois disso só que vem a direção técnica na minha vida, que é essa questão, essa tocada administrativa da profissão do médico. Porque o diretor técnico tem uma parte administrativa Exato, muito pesada, muito exato. forte, né? Não tenho função financeira dentro da instituição, mas a questão organizacional sim, então entra muito conceito de administração. E aí você então saiu daquela, quando você veio aqui, em 2008, 2009, que foi mais ou menos aí, até depois, talvez a gente ache alguma coisa aí daquela época, sei lá, vamos ver. A gente pode ter alguma coisa guardada, mas quando você veio aqui, você fazia essa cirurgia junto com o Márcio Paes e o Shibata, que era uma cirurgia, vamos dizer assim, radical, né? É aquela de abrir o peito mesmo e mandar ver, né? Hoje você já faz a cirurgia que abre só um pedacinho e bota um marca-passo. Como é que é esse marca-passo? Que é uma curiosidade, que quem não tem o marca-passo, eu, por exemplo, não tenho, mas eu acho que eu estou no marca-passo, porque o meu passo está bem devagar, então ele vai marcando o passo, né? Qualquer coisa a gente acelera, se precisar a gente acelera. Marcelo. Na verdade é um computadorzinho, né? É um dispositivo relativamente pequeno e que a gente insere embaixo da pele, logo abaixo da clavícula, e a gente passa os cabos do marca-passo pela veia, ou seja, não precisa abrir o peito como as cirurgias de grande porte, de troca de válvula, de ponte safena. Então a gente faz um cortezinho 4, 5 centímetros logo abaixo da clavícula e passa os cabinhos que vão lá dentro do coração. Vão lá no coração? Isso. É um computadorzinho? É um computadorzinho, porque o que ele fica fazendo? Ele identifica se o coração bateu por conta, ele fica quietinho, o aparelho. E se o coração lentificar, ele dá um choquinho, dá um petelequinho. Ele dá uma estimulada? Dá uma estimulada, daí o músculo contrai. Vamos trabalhar, coração, Isso aí. vamos trabalhar. Ficou preguiçoso, vamos trabalhar. O meu sempre trabalha bastante, está sempre apaixonado, eu boto um cuba na mesa, já aquilo... Já dá uma acelerada já. O meu coração é um espetáculo, isso é uma coisa maravilhosa, viu? Aí que marca-passo, então ele é um computadorzinho que vai embaixo da pele. É um computadorzinho, E muitas pessoas têm... qual é a indicação para a utilização do marca-passo? Ou fazer essa cirurgia na colocação do marca-passo? A indicação mais comum é paciente que tem o coração lento e que tem sintomas, ou seja, aquela pessoa que desmaia, ou que tem um cansaço excessivo, ou tem aquela sensação de desmaio, mas não chega a perder a consciência. Tonturas podem ter causa por coração lento. É uma associação de batimentos baixos com sintomas. Isso é mais em pessoas de meia idade, uma faixa etária mais avançada, ou dá em jovens e crianças também? Existem crianças que precisam de marca-passo, mas não é o público mais comum, né? O público mais comum é depois de 60, 65 anos. Aí me pega mesmo, estimado. Já pus marca-passo em paciente com 97 anos. Com 97? E ano passado fui num aniversário, no sábado de Páscoa, de um senhor com 100 anos. Com marca-passo. Que foi você que colocou? Que fui eu que coloquei. Que foi você que o colocou com 100 anos? Primeiro aniversário de 100 anos que eu fui de um paciente com marca-passo. E esse marca-passo tem que trocar em determinado tempo? Ele tem um tempo de vida útil? Tem que trocar esse marca-passo? Atualmente eles têm uma durabilidade, aí melhorou muito a qualidade das baterias, de 10 a 14 anos de duração de bateria. Então é uma duração longa. Duração longa. Porque pensar num aparelho que tenha uma bateria que funcione por mais de 10 anos... Por mais de 10 anos? Que bateria que é essa, né? São baterias bem modernas, é uma bateria de lítio e iodo. E é uma cirurgia de quanto tempo? A cirurgia... 40 minutos, 45, a cirurgia... uma hora, dificilmente passar de uma hora. Passa uma hora. Vai para o UTI? Nem vai para o UTI, vai direto para o quarto? Vai para o quarto e no dia seguinte, tchau. Chegou no quarto, já pode andar. Pode sair da cama, pode comer, não tem limitação, beleza. Mas é recomendado nesses casos que você falou. Basicamente, coração lento com sintoma relacionado a esse coração lento. Esse coração lento, né? Ô, estimado, aqui você também fez estimulação artificial marca-passo, né? Mas você também, como estudou aqui, está fazendo um mestrado em saúde, em ciências da saúde, que é na área de doação de órgãos, estimado, que nós vamos falar já na sequência. Exato. Bom, como eu fazia pouca coisa, trabalho pouco, né? Fui arranjar mais coisa para fazer. Mais coisa para fazer. E aí fui a convite do Augusto e de toda a equipe ali da Unidade, entrei na docência já na primeira turma da medicina, né? Então eu estou desde o começo do curso. Nós já estamos na 6ª turma agora. Na medicina da unidade. Na medicina da unidade. Estamos na 6ª turma já? 6ª turma. Já estamos aí praticamente fechando metade do curso. Fechando metade do curso. Porque são 12 fases, né?
O coordenador ainda é o Dr. Augusto? Ainda é o Augusto. O É o Augusto está Augusto. lá capitaneando E você o grupo. consegue também dar aula ainda? Né? Arranjei um jeito de ir lá dar aula. Pois e é uma mas coisa que eu gosto, é a minha cachaçinha. É Por aquilo isso que me você dá largou as coleções de selos, que você era tão apaixonado. Larguei há mais tempo. Já largou há mais Larguei. tempo, né? Mas eu sempre não, já vi você algumas vezes e esse dia até encontrei você na hora, não reconheci. Você gosta também de corridas de rua, você gosta desse tipo de exercício? Você gosta de competição também ou é só por correr? Na verdade, eu corro. Não sei por que eu corro. Eu Corro porque, por correr. Porque minha esposa mandou. Brincadeira. A Giana sempre manda, ó, vai correr, como é que é a batidinha na mesa? Isso aí, tá na hora de. Vamos! Na verdade, ela que me estimulou a correr, né? Ela já corria, eu achava um negócio assim, nonsense, assim, tipo, pra que fazer isso, né? E aí, eu ganhei peso, eu falei, pô, tem que fazer alguma coisa. Ela falou assim, vai correr. E não é que eu peguei gosto pelo negócio, e aí virou uma mistura de atividade física com um hobby, com motivo para viajar, né? Então, porque tem corridas no país inteiro, tem corrida Você fora. participa aqui, fora e tudo, então. É, mas assim, Só absolutamente... essas famosas maratonas, vamos dizer, dentro da faixa etária, né? 20 Corrida de metros, 10 né? quilômetros, corrida meia maratona, corri uma maratona só até hoje em Curitiba. E é um hobby novo, digamos assim, misturado com esporte que é saudável, né? Mas no meio do ano passado, meio pro fim do ano passado, eu quebrei a tíbia porque exagerei na dose. Então, Correndo? na corrida. Não fiz uma fratura de quebrar propriamente dito, mas fiz uma fissura no osso e que dói demais e aí tu se obriga a parar de correr. Então agora eu estou começando de novo a engatilhar nas corridas. E ó, para quem pode fazer um exercício assim, eu gosto de pedalar, parei de pedalar, já voltei a pedalar de novo, então é uma terapia sensacional. Eu acho fantástico quando você faz um esporte que a tua cabeça, você vai vendo, curtindo a natureza, vendo rua, vendo paisagem e levantando a mão para um, para outro, eu acho um espetáculo. Eu sempre falo isso, correr é minha terapia. Eu gosto, eu corro às vezes em dupla, mas na maior parte das vezes eu corro sozinho. E eu vou pensando na vida, eu vou fazendo a minha agenda, Claro, eu vou fazendo uma retrospectiva do que já foi. É muito bom. É muito bom, né, Verão? Recomendo a corrida. É, sensacional. Ô, estimado, doação de órgãos. Nós somos aqui, o nosso hospital regional realmente é uma grande referência na coleta, né? Não no transplante. Transplante não fazemos aqui. Mas a história do transplante, eu cheguei aqui na TV, fui dar uma... Baby estava ensaiando, ali só vou dar uma coringada aqui na internet. A história dos transplantes no mundo ela é uma coisa muito linda e de muito sucesso, né, estimado? É um grande passo aí da tecnologia com a medicina, né? Da farmacologia, a coisa como tudo foi mudando, né? As medicações para não haver rejeição. E no fim de tudo depende de um ato altruísta, que é a doação. Que é a doação, né? E aí não tem tecnologia que resolva, né? Por enquanto não existe um órgão artificial que supra a função exatamente de um órgão natural. Um órgão natural. E é aí que a gente entra como instituição. Dentro do Hospital Regional existe uma comissão, que é a Comissão Hospitalar de Transplantes, ou CHT. Essa comissão ela é formada por 6 membros, são 2 médicos, eu e o Nilson, são 4 enfermeiros que compõem esse grupo e que, quando se identifica um potencial doador, vão fazer todo o auxílio da equipe para que a coisa vá por um caminho correto, para que se faça o diagnóstico adequado da morte encefálica. E após esse diagnóstico, esse grupo de pessoas, então, para não ser injusto, nomear os enfermeiros também, né, o Tiago, a Lucrécia, a Valéria e a Mariela, que entrevistam essas famílias, usando uma técnica para isso, uma técnica de respeito, de acolhimento, para que essas pessoas, essas famílias, entendam a importância do ato de doar. Reflitam, né? Reflitam a respeito disso e entendam que, apesar de toda a dor da perda, de tudo que está acontecendo ali naquele momento, que a doação ainda pode ser algo positiva e até benéfica para eles no futuro, como algo para que talvez a morte daquele ente não represente algo sem algum proveito, ou que seja algo que não deixou aí partiu, mas deixou
alguma coisa Exato. do seu corpo para outra pessoa continuar sobrevivendo. Exato. Ou talvez até salvar uma outra pessoa. Cientificamente é provado que as famílias que doam, elas conseguem ter uma elaboração do luto mais adequado e mais rápida, ou seja... O luto é mais fácil de ser absorvido, assim, Mais fácil de de você ser superar absorvido. aquele momento de dor, que a gente sabe que a perda de anterior. um ente querido, quando ele é muito próximo, é muito difícil de ser... Digerida, digamos assim. né? Exatamente, é muito difícil, porque a gente conhece, amigos da gente, que realmente são os momentos que... E esse fator da doação é um momento que realmente eu acho que, no momento de decidir, talvez seja muito difícil, realmente eu imagino que deve ser muito difícil, né? Mas que na frente eu acho que existe uma recompensa de muito amor, de muito carinho e de muita solidariedade. Né? Exatamente. E essas famílias, Neri, são pegas frequentemente de surpresa, né? Porque o que a gente tem de principais causas para a morte São encefálica? acidentes? Você falava para mim no release que você mandou para mim, eu quero falar sobre o BR-470, sobre justamente esses acidentes de motoristas, de veículos, automóveis, caminhão, mas principalmente motociclistas, né? Exato. A nossa região tem muito acidente motociclístico, mas também os acidentes de automóveis, uma BR que a gente dispensa apresentações, né? Dispensa apresentações. E que gera muito acidente. Mas os acidentes urbanos também não ficam para trás. E é engraçado porque é uma cidade, pode-se dizer, pequena, que deveria ter um trânsito de baixa velocidade, mas que gera muito acidente e principalmente nos motociclistas também. E a segunda causa é derrame, AVC. O AVC é a segunda causa. A primeira são acidentes traumáticos, mais de acidente de trânsito mesmo. Ficam competindo, né? Às vezes o traumatismo baixa um pouquinho, essa questão da lei seca acabou sendo algo positivo na questão dos acidentes por questão da ingesta alcoólica, mas tem meses que é mais AVC, tem meses que é mais acidente, isso vai intercalando, digamos que eles estão ali entre um e outro, mas ambos são doenças, a gente considera o acidente de trânsito uma doença, são doenças agudas, né? Ou seja, a pessoa que saiu para trabalhar e sofreu um acidente ou aquela pessoa que está conversando com a família e tem um derrame, na grande maioria das vezes, sem um aviso prévio. Ou seja, a família pega absolutamente de surpresa e tem que tomar uma decisão num momento de dor, de perda, de tomar uma decisão que muitas vezes tem que ser rápida, que não tem muito tempo para eles poderem refletir sobre isso. E aí cabe a nós, a esse grupo, que é um grupo sensacional, eu tenho só a agradecer, eu fico muito feliz de estar à frente desse grupo. E eu digo que eu sonho que a saúde tenha um dia uma estrutura parecida com a da nossa CHT, da nossa comissão, porque eles são bala na agulha, assim, sabe? Para nós encerrar esse bloco, nós temos que ir ao nosso intervalo e voltamos para o último bloco do programa e vamos dar continuidade a esse papo, que é muito bom e muito esclarecedor. Eu, há uns 2, 3 anos atrás, eu fui, num domingo de manhã, liguei para o Paulo Cunha, hoje vice-prefeito, mas é médico, está muito lá dentro da UTI também, né? E eu precisava lá levar minha filha lá, que ia cursar medicina e tal, para fazer uma visita, e ele abriu as portas lá para a gente, e daí ele colocou isso. Ele disse, ó, Neri, isso é uma coisa muito orgulhosa que nós queremos dizer aqui do nosso hospital, e eu posso afirmar porque eu estou aqui dentro, é essa equipe maravilhosa que nós temos aí da coleta de órgãos. Neri, vocês não têm noção o que é isso. E ele disse, eu te cobro, você tem que fazer um programa e levar o Gambetta lá. Bem assim, Marcelo Gambetta tem que ir lá falar sobre isso, Neri. E agora chegou a oportunidade. Talvez demorou um pouco. Realmente, quando você escuta isso de um profissional que está lá dentro, que é médico, que fala que a equipe é maravilhosa, né? E faz um trabalho fantástico, porque não é só o trabalho de tirar o órgão ali do paciente que já está com morte cefálica, enfim, falecido, já foi, mas é o problema da família consentida, da família que acaba tendo muitas dores pela perda do ente querido, mas que tem que decidir uma coisa que também não pode esperar. Ela não pode esperar para amanhã, para depois da manhã. Tem que ser decidido. Vocês têm um tempo que nós vamos falar depois no retorno desse tempo. Eu queria render minhas homenagens ao nosso Paulo José Cunha, médico, hoje vice-prefeito, que é amigo de infância, e o nosso Caquinho, que a gente conhece a vida toda, porque foi ele que me alertou. Você está aqui dentro. Essa equipe de coleta de órgãos aqui, nós somos uma grande referência. Tem que levar o Gambetta ou alguém do Amazônia. Tem que levar. Eles têm que falar sobre isso. E chegou o dia. Que bom, obrigado. Um belo presente que a Rede Bela Vista ganha, porque é importante a gente falar da coleta de órgãos. E nós vamos continuar no último bloco ainda, que é uma coisa muito importante. Baby, é contigo, estimado.
sentia medo, tal João do Santo Cristo era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança só pensava em ser bandido, ainda mais quando com um tiro de soldado o pai morreu. Era o terror da cercania onde morava e na escola até o professor com ele aprendeu. Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar. Sentia mesmo que era mesmo diferente, sentia que aquilo ali não era o seu lugar. Ele queria sair pra ver o mar e as coisas que ele via na televisão. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Valeu, estimado Baby Felizardo. Ô, estimado Baby, nós temos aí, não podemos esquecer da nossa Célia, nossa estimada, né? Dona que Célia. prepara esse panaço, né? A dona Célia, toda vez que ela assiste o programa, ela manda um WhatsApp assim, que daí mostra na televisão. Olha como estou lindo, né? Isso é feitio da dona Célia, olha só. Combina com o instrumento, tudo, ó. Dona Célia sempre matando a pau, inclusive. Ela e o seu estimado Borba. Seu Borba, exatamente isso, né? Beijo, dona Célia. E foto bolinha, baby. Foto Bolinha, o rei do clique. Eu costumo falar que o meu amigo Bolinha realmente é um dos melhores profissionais que temos aqui em nossa região. Se você está precisando de seus famosos cliques, é só procurar o Bolinha. Passa o endereço aí, meu amigo Neri, aqui na Anitta Garibaldi, no centro, pertinho da Prefeitura Municipal. Justamente, grande Bolinha. E falo sempre, já estou repetitivo em dizer que o que é feio, ele deixa bonito. Inclusive, eu tive tirando umas fotos lá, pode ver que eu não sou um exemplo de beleza, mas fiquei lindo nas fotos, Neri, né? Maravilha. Hoje o Photoshop faz coisa maravilhosa. Mas claro Baby, e os postos Brasília, Grande baby? Postos Brasília me recebem sempre de braços abertos, aqueles queridos amigos aqui do Canoas. Meu amigo Dan, muito obrigado sempre pelo carinho que tenho recebido dos seus frentistas, pessoas do bem que trabalham ali. Como eu falei, um sorriso festivo cada vez que eu chego lá. E, evidentemente, o seu carro terá grandes melhoras depois que você passar a abastecer nos Postos Brasília. Postos Brasília aqui no Canoas e também na 470, lá em frente à Fran. É verdade, a nossa Inor. Exatamente. A nossa Inor. Estimado Marcelo Gambetta, falávamos sobre órgãos, né? E é um momento da família e tudo, mas como é que é diagnosticar essa morte encefálica? Na verdade, todo paciente que tem um evento neurológico grave, né, quer seja um trauma, um derrame, e que persiste em coma, ele pode estar em morte encefálica. Então, são coisas bem diferentes. Coma é uma situação, de um modo geral, transitória, e morte encefálica é o equivalente da morte, não tem mais volta. E aí existem... Encefálica, quer dizer, o cérebro parou? Parou de funcionar. Parou de funcionar o cérebro. Para de entrar sangue dentro do crânio, dentro da cabeça, e aí o cérebro perde a sua função num período curto de tempo, né? Ou seja, ele não receber sangue faz com que ele pare de funcionar rapidamente. E aí existe um protocolo para isso, que é seguido no Brasil inteiro, onde são feitas avaliações por 2 médicos diferentes, que somos nós, da equipe da UTI, do pronto-socorro, e um exame de imagem que geralmente é uma arteriografia. A arteriografia é parecido com um cateterismo, só que ao invés de ser do coração é da cabeça. E aí ela vai mostrar se está entrando sangue nas artérias que levam sangue para o cérebro. Se eu tiver essas 3 avaliações condizentes com a morte encefálica, eu posso afirmar, sem risco de estar falhando, ou seja, um diagnóstico com 100% de segurança, e são poucos os diagnósticos que a gente tem 100% de segurança, em dizer que o paciente de fato já não está aí, já faleceu, né? Porque a morte encefálica, do ponto de vista oficial, é a morte propriamente dita.
Mas é essa morte diferente, né? Morte onde o coração bate. O coração continua batendo. Continua Quer batendo. dizer, é o conhecido a morte cerebral? É a morte cerebral. É a morte cerebral, é isso, né? Exato. É a morte cerebral, né? Exato. Quer dizer, o coração está batendo, mas não existe mais... No cérebro não tem mais vida, vamos dizer assim. Exato. Eu comparo que é como se o CPU do computador queimasse, mas a tela continua ligando. Então tem coisa que funciona, mas o computador já não funciona mais. E esse é o momento que tem que preparar o corpo, desde que é autorizado pela família, para poder retirar esses órgãos. É isso que tem que ser feito. Porque conversa com a família, que é um processo até um pouco demorado, imagino, né? Sim. Porque não é nem de convencimento, mas é de preparação, que é importante. E também isso às vezes demora para a família decidir. Liga para um, liga para outro, que decisão vamos tomar? É uma coisa complicada, né, estimado? Às vezes familiares de longe. De longe. Né, precisam ser parentes oficialmente, pode ser um parente distante, tem que ser parente até segundo grau. A maior dificuldade, estimado, o que é? É eu saber, um parente foi, e ele tem que decidir se eu vou autorizar a doação, é saber que aquele meu ente querido que já não vai mais estar mais, mas vai estar lá, sei lá, mas que vai sem o coração, que vai sem o rim, que vai... É mais ou menos essa é a dor, que vai sem algum órgão. Na verdade, Neri, normalmente a dificuldade não é a questão de que se vai sair isso ou aquilo, é não saber o que a pessoa queria que fosse feito. Então, porque assim, como eu falei, é um evento agudo, né? Acontece de repente, independente de ser o traumatismo craniano ou AVC. E aí, o que o meu pai, o que meu esposo, o que a minha filha queria que eu fizesse? Por isso que é importante hoje deixar isso... Com certeza, é a discussão... Escrito ali? É a discussão do assunto, né? Deixar dito em casa, ó. Mas nós latinos temos um pouco de receio de falar sobre isso, Temos, né? Existe alguns tabus? Existe um tabu de falar da morte, né? Uma crendice de que falar da morte atrai a morte. É um conceito latino, né? Enfim... que não tem o menor fundamento, né? Mas pensar que isso é um facilitador, porque a família vai ter que tomar uma decisão. Independente da gente ter falado ou não, a família vai ter que tomar uma decisão. E se a família sabe o que eu queria que fosse feito, então, por exemplo, eu já manifestei em vida, eu sou o doador. Se acontecer alguma coisa comigo, eu não quero que aconteça, mas ninguém está isento. Ninguém está livre disso aí. Se acontecer comigo, minha esposa... Minhas filhas ainda são muito pequenas, mas minha esposa, minha mãe, minha irmã, sogro, sogra, todo mundo sabe que eu sou doador. Ou seja, a tomada de decisão fica muito mais fácil. Então, esse é o grande incentivo à população. Conversem sobre o assunto e digam o que vocês pensam do assunto. Eu também. Na minha casa todos sabem que é evidente que meus órgãos, né, também, nem todos vão poder aproveitar, né, estimado? O fígado eu já sei que está baleado. Mas sempre assim tem alguma coisa. O pulmão baleado, mas que eles sabem que eu sou doador, eles sabem. Alguma coisinha sempre tem para se aproveitar. Né? Mas eu acho que essa manifestação da vontade, ela é importante, né? A manifestação é o mais vontade. Importante hoje. Porque a família daí sabe o que o ente querido, que infelizmente já não está mais, está ali, mas não está no meio, não tem vida. Sabia que queria ser doador, ele queria, não quero ser doador. Eu acho que isso é muito importante. E a decisão é da família, né? Plenamente. Aquela lei que existia da identidade, enfim, aquilo já foi revogado. Aquilo já foi revogado, deixava escrito na carteira de motorista, não sei o quê, né? Mesmo quem ainda tem o documento escrito, ele não tem valor legal. Ele tem que manifestar, senão a família tem que decidir. Né? Exatamente, a decisão familiar. Nós não falamos de tempo, antes, eu estou aqui no assunto e me fugiu um pouquinho. Qual é o tempo depois que a família agora está autorizada, pode tirar os órgãos que quiser? Pronto, já decidimos. Qual é o tempo que tem para tirar isso? Para chegar uma aeronave, um helicóptero, sei lá o quê, com aquele isopor e aquela coisa, para poder levar para um centro de transplante, estimado. Na média, a gente vai ter aí de 12 a 18 horas, no máximo 24 horas, para finalizar tudo. Né? Tem esse tempo todo? Tem. E a gente consegue, eventualmente, numa situação, por exemplo, de indecisão familiar, ou tem que vir alguém de fora para tomar a decisão, manter esse doador como um paciente habitual de UTI, ou seja, com controle de pressão, com respirador. Porque o coração está lá batendo, é isso? O coração está batendo, mas a morte cerebral já ocorreu, claro. O cérebro não funciona, o pulmão ventila com o auxílio de uma máquina, dos tão falados respiradores. Agora, né? Por causa desse assunto da moda. Se fala muito, agora é assunto da moda, se fala dos respiradores. Dos respiradores, os rins funcionam porque o coração está funcionando bem e o organismo se mantém até que a família tome a decisão. E depois de tomada a decisão, o tempo logístico disso, porque vem equipe de fora, tem que rodar uma série de exames para saber se o paciente não tem hepatite, não tem HIV, porque tu tem que ter uma segurança de doação. Eles não vêm só e pegam a
a caixinha ali de isopor, não sei o que, que os homens vão embora. Eles vêm e fazem, eles ficam um tempo ali no hospital junto, inclusive. Na verdade, essa parte antes da doação somos nós da comissão que fazemos. Que vocês é que fazem. Colhe exame, manda para o LACEN, que é o Laboratório Central do Estado, deixa toda a parte burocrática pronta, toda a parte documental pronta, definiu o que vai doar e está tudo pronto, ok. O Estado aí entra, né, existe uma central estadual, que é o SC Transplantes, e define quem são os receptores, que são uma lista nacional. E aí vamos dizer que o receptor seja da região de Blumenau e ele está vinculado ao Hospital Santa Isabel, que é o maior centro transplantador do Vale. Do Vale, né? do Itajaí é Santa Isabel. De todo o Vale é um hospital especializado em doação. Realmente é uma grande referência, né? É uma grande referência. Nacional, tem resultados excelentes. Aí até chama o receptor, ou seja, quem vai receber. Tem que dar um tempo para ele ir para o hospital. Vê se o receptor está bem. A equipe vem para cá. Tem que ver se é compatível também, né? Vê tamanho de órgão, uma série de informações. Aí beleza, aí fazem a retirada, retornam para o seu hospital e aí vão fazer o implante. Então é um processo de uma logística, muito trabalhosa. E essa logística a gente tem que tirar o chapéu à SC Transplantes, que é a Central Estadual de Transplantes de Santa Catarina, que tem lá uma grande figura, que é o Dr. Joel de Andrade, toda a equipe que é sensacional também, que capitaneam todas essas centrais, porque todo hospital que tenha UTI ou que tenha mais de 80 leitos tem que ter uma comissão como a nossa comissão de transplantes. E eles gerenciam todas essas centrais do Estado. Então, eles trabalham bastante. Eu ia dizer, essas equipes devem trabalhar muito, doutor. Dioturnamente. Eu ia falar isso, essas equipes devem trabalhar muito. Dioturnamente. Porque você está correndo contra o relógio, né? Isso. E é assim, né? É sazonal, né? Não tem mês que tem pouco, tem mês que tem muito. A gente já chegou a ter mês de ter uma única morte encefálica, mas já tivemos o extremo de ter 3 protocolos em Rio do Sul, no regional, ocorrendo simultaneamente, ao mesmo tempo. Então é uma loucura, porque eles estão capitaneando isso do estado inteiro. Quando se fala em tecido, quais são os tecidos que se utiliza se pode retirar do sujeito que teve a morte cerebral, morte cefálica, enfim? O mais comum hoje em dia de tecido é pele, ossos, cartilagens e córnea é considerado tecido também. É considerado tecido córnea? Que é o mais comum, né? Dentro das captações aí, córnea é muito comum. Pele... E córnea pode ser captada em quem não passou pela morte encefálica, né? Porque coração, por exemplo, não tem como tirar coração de um paciente que está vivo, né? Que está vivo, claro. Então, só dá para tirar de morto. Pulmão a mesma coisa, fígado a mesma coisa. Mas córnea não. Córnea pode ser tirado do paciente que evoluiu para uma morte natural, né? Então, por exemplo, alguém que sofreu um grave acidente chega numa parada cardíaca na emergência. Não vai poder doar coração, mas ele pode ser um doador de córnea. Então é um processo um pouquinho diferente. E osso e pele, atualmente a gente não tem captação em Rio do Sul, porque o único banco de ossos funcionante que tinha no sul do Brasil era vinculado à Universidade Federal do Paraná e fechou. E a gente não tem banco de pele no estado. Então a gente acaba não tendo captação de pele. Não estamos captando pele. Nem pele, nem ossos. Nem ossos. Isso nós não estamos captando. No momento não. E existem outros hospitais a nível de estado ou do Vale do Itajaí, mas vamos falar a nível de estado de Santa Catarina, que fazem essas captações também de órgãos? Existe. Porque nós somos uma grande referência hoje, né? A gente, assim, vou puxar a sardinha para minha brasa, né? Claro! O serviço do regional é um serviço reconhecido no estado inteiro como um serviço que presta um serviço diferenciado. Então, e eu vou dizer que 90% disso é porque essa equipe é muito coesa e trabalha junto e não tem tempo ruim. Segunda a segunda, de manhã, de tarde, de noite, aconteceu, a gente Você não sabe o dia que vai... Não tem dia, não tem hora. Um acidente grave ali, chegou com morte cefálica... Exatamente. Começa o processo de trabalho, chama a família, enfim... Então, a gente frequentemente é citado pelos bons resultados que a gente tem em Rio do Sul. Isso nos gera um baita orgulho, porque quando a gente consegue uma doação de órgãos, na verdade, a gente está fazendo um bem para a sociedade. Não tem dúvida. Porque uma série de pessoas vão estar saindo de uma condição patológica grave, muitas vezes com um período de vida limitado, como é o caso de quem está numa falência de fígado, por exemplo, aguda, ou recebe o transplante ou vai morrer. E então, quando a gente consegue fazer com que a família entenda a importância disso, isso está sendo devolvido, não é para o Marcelo,
Não é para os demais membros da CHT, não é para o regional, não é para Rio do Sul, é para a comunidade como um todo. Porque amanhã pode ser um de nós ou um dos nossos. É aí que veio o grande detalhe de se pensar e refletir muito, né? Hoje eu estou autorizando uma doação de um ente querido, mas amanhã depois alguém da minha família pode estar precisando de uma doação de uma outra pessoa que também faleceu, está lá com morte cefálica, enfim, morte cerebral, e que está esperando um órgão, está esperando para continuar a sobrevida. Ou um de nós mesmo. É um de nós, né? Então acho que é a grande verdade. E Santa Catarina está à frente, né? Assim, o melhor modelo de doação de órgãos no mundo é a Espanha. A Espanha é o modelo que todo mundo quer copiar. E hoje Santa Catarina, se fosse um país, estaria ali, ó. Brigando? Ladinho a ladinho com a Espanha. Com a Espanha, então, brigando com a Espanha, se fosse um país, né? Ano passado a gente conseguiu fazer uma identificação de morte encefálica, isso é quantificado por milhão de população, 88 mortes encefálicas, 88,4 mortes encefálicas por milhão de população identificadas, e isso gerou 47,4 doações efetivadas por milhão de habitantes. Isso são números europeus, né? Isso a gente, inseridos na Europa, a gente estaria no ranking dos primeiros lugares. Isso é um baita orgulho para a gente. É um baita orgulho. Estimado, o nosso tempo está indo, eu tenho uma perguntinha para fazer, mas antes de terminar com uma pergunta, eu tenho uma curiosidade também, que eu acho que quem está em casa tem. Começando da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, o que o corpo humano pode ser doado? Bom, dos comuns, né? Vamos dizer assim, depois a gente entra nas exceções. Os mais comuns... Olhos para doação de córneas, pulmão, coração, no tórax, fígado, rins, abdominais. Pâncreas, entrando numa cada vez mais comum. Intestino é possível, mas ainda é um transplante muito raro. E aí entra os tecidos, que normalmente são usados para reparações, né? Então pele nos grandes queimados, ossos para alguém que tem um tumor ósseo, fez uma fratura e precisa de um fragmento ósseo. E não é a rotina da gente nunca teve captação disso, mas, por exemplo, nos Estados Unidos tem sido cada vez mais comum, por questão dos mutilados de guerra, transplantes de extremidades, quer seja mãos, pernas e, recentemente, transplante de face em mutilados de face. De face? De face. Mutilados de guerra, tiro, acidentes com arma de fogo, acidentes com animais, cachorro principalmente. Claro que às vezes esfarcela, pega uma criança, a gente sabe, né? E aí são transplantes altamente complexos. E grandes centros como São Paulo, Curitiba, isso temos? No Brasil ainda não é uma rotina ter esse tipo de transplante, até porque somos um país não envolvido em guerras de um modo geral, né? Somos um país pacífico, digamos assim. E, então a gente não tem muito essa questão de mutilação, mas se a gente for ver as questões de arma de fogo em grandes centros urbanos, estão usando armas de maior calibre. A questão de bandidagem mesmo, né? Então ninguém assalta mais com 38, né? 38 38 é coisa do passado, né? É coisa do passado. Então a gente observa nos grandes centros, principalmente eixo Rio-São Paulo, o começo de traumatismos por arma de fogo vinculados à criminalidade, muito parecidos com traumatismos de guerra. Mas ainda não é uma realidade ao transplantes de extremidades e transplante de face, mas é uma realidade no mundo. A última perguntinha, estimado. Você colocava também no release que você mandou, existe um encontro anual de família de doadores. Fala um pouquinho sobre isso, estimado, antes de nós encerrar. Pois então, seria agora... Deve ser uma coisa muito orgulhosa, né? Muito, de poder participar, né? Seria sexta próxima, assim, seria agora no fim de março. Mas aí o vírus atrapalhou um pouco a gente reuniria muita gente num auditório, então a gente optou por protelar isso para a hora que a situação estiver mais calma. Mas basicamente o que é esse encontro? É trazer as famílias dos doadores de volta para dentro do hospital. Porque o primeiro encontro, isso? É um primeiro encontro físico pós-doação. É um primeiro, não houve outro encontro ainda? Normalmente não. O que a gente entendeu depois de um tempo trabalhando com isso? Que é um processo muito intenso, e que a gente fica muito próximo dessas pessoas, mas depois de conseguir a doação, a gente, entre aspas, abandona essa família. Não sei se o termo abandono é o mais correto, mas enfim, a gente esquece dessa família. Passa batido, vamos dizer assim. Passa batido. Então o que a gente falou assim, nada mais justo do que trazer eles de volta,
para saber como é que eles estão e para render homenagens. Então, a gente dá uma árvore. Então vem a família do doador e vem a família... Vem a família do doador. Só do doador. Só do doador. Só do doador. Aí eles recebem uma árvore para plantar, igual é feito com os nascimentos ali na maternidade, para que aquela árvore represente aquela pessoa. Eles são diplomados, eles são homenageados. É um evento lindo, 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 lindo. Todo mundo chora, é uma emoção total. Isso é uma novidade nossa do Hospital Regional. A gente já fez 4 ou 5 edições. Ah, vocês já fizeram algumas edições? Ela vem crescendo e ano passado a gente acabou não realizando e o número de famílias está enorme e a gente vai tentar reunir todo esse povo num mesmo encontro que teve que ser protelado um pouquinho para a gente expor essa população toda. E é um momento de muitas emoções, eu imagino. Né? Absolutamente, absolutamente. Da gente como equipe, porque a gente é durão, mas chega ali, é muito... Chora, né? Marmanjo chorando, é homem chorando, é mulher chorando, todo mundo se emociona. A gente traz gente para fazer uma parte musical, é muito legal, muito aí legal o Baby, mesmo. Aí, Baby, tá convidado aí para um próximo tá aí evento. O Baby. O Baby é caridoso nessas coisas, tá aí o Baby. É muito lindo mesmo. E assim, a família se sente reacolhida. Reacolhida, né? E a gente sedimenta isso de que, tipo, não foi em vão. Né? Houve algo bom nessa história toda e tem gente vivendo bem por conta disso. Vivendo isso, continuando a sua vida com o órgão que foi doado, né? É verdade. Estimado, queria agradecer muito a sua presteza de agenda, porque a gente sabe que o médico, não só o Marcelo Gambetta, os médicos trabalham muito, essa que é a grande verdade. A gente conhece uma grande maioria, tem uma ligação muito próxima e a gente sabe o quanto os médicos realmente no dia a dia trabalham. E às vezes até para vir num programa, independente se é televisão, se é rádio, enfim, fazer uma entrevista, participar de uma entrevista, fura um pouquinho a agenda de consultório, de hospital, aquela coisa toda, e às vezes não dá, porque né, tem coisas programadas. Então eu queria te agradecer muito. Estou aqui com a minha água benta, que o próprio doutor Amir também, quando viaja para Israel, gosta muito de ir lá, ele traz os amigos e vai lá para o santuário do Padre Helza, São Leopoldo, a gente recebe dos amigos. E como fomos batizados pelo Divino Espírito Santo, sempre uso essa água benta aqui para abençoar quem está em casa, se me permitir, e abençoar a nossa casa, que é a RBA TV, e principalmente o nosso convidado. Amém. E você é um convidado que esteve aqui já lá faz muito mais de 10 anos, e que a gente estava com saudade de você no Na Boca do Povo, que está aqui há 21 anos. E a TV vai completar, no final do ano agora, uma idade extraordinária. Então, realmente, estamos aí num momento muito bom. Queria que você ficasse muito à vontade para fazer as considerações finais. E o Baby depois encerra com aquela música fantástica, O Orgulho do Na Boca do Povo. Fique à vontade, estimado. É um prazer estar aqui, estou sempre à disposição para o que for preciso, para falar do que for necessário, para esclarecer para a população aí a importância desse gesto. E em última instância, vou ter que reagradecer a minha equipe, porque não tem como passar batido isso. Eu acho que isso é importante a gente frisar que não é produto do serviço do Marcelo, do Gambetta. É serviço de muita gente envolvida. Em última instância, agradecer às famílias que doaram no momento de dor, que tiveram essa sensibilidade de entender a importância do seu gesto. E que a gente tenha vida longa aí dentro dessa comissão, que o hospital consiga cada vez mais devolver para a sociedade aquilo que a própria sociedade nos entrega. Valeu, estimado. Valeu, muito bem colocado. Bem contigo, estimado. Obrigado. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse?